Muito bem, estamos de volta com a doutora Camila Campos, endocrinologista, a nossa médica hoje aqui, falando conosco, com você, que está aí na TV Tubá, sempre pertinho de você. E ela falou com muita propriedade sobre o diabetes tipo 1. Mas nós vamos entrar em outra diabetes, esta com maior incidência, que acomete mais os adultos e com um risco de morbidade muito grande, com incidência de morbidade muito grande. Então, doutora Camila, afinal de contas, o que é a diabetes tipo 2 e por que ela ocorre? Bom, diferente do paciente diabético tipo 1, que ele teve uma falência, uma agressão ao pâncreas, esse pâncreas faliu, pifou, o diabetes tipo 2 ele está intimamente relacionado à obesidade. Então, quando a gente tem essa epidemia de obesidade, a população aumentando de peso cada vez mais, o excesso de peso gera uma resistência à ação da insulina e, consequentemente, a um descontrole glicêmico. Então, eu brinco que esse paciente ele tem a insulina, ele tem a chave, mas essa chave ela está enferrujada, né? Quem está enferrujando é o aumento de peso. Então, ele não consegue mais com que essa chave abra a porta porque a fechadura enferrujou. Ele não penetra no vaso para agir, né? Exatamente. Na célula, não penetra na é uma célula. dificuldade receptora. Essa insulina não consegue se ligar ao seu receptor e agir, né, no controle da glicemia. E essa dificuldade, essa resistência de ação da insulina, ela está relacionada então a esse aumento desses ácidos graxos livres na circulação, né? Então, é um diabetes que vem aí muito relacionado ao ganho de peso, ao descontrole metabólico do paciente. Nesse tipo 2, além dessa resistência à insulina, pode ocorrer também uma baixa produção de insulina pelo pâncreas? Pode acontecer. Então, a gente tem alguns pacientes que têm uma característica mais de resistência à ação da insulina e a gente tem sim alguns pacientes que têm uma deficiência de secreção de insulina. A gente diz que são insulinopênicos, né? E alguns que são a conjunção, né, desses dois fatores. Mesmo o paciente com resistência à ação, se ele não tiver uma abordagem em termos de mudança de hábito de vida, o pâncreas tende a evoluir para uma falência, né? Então, esse pâncreas ele tende a cansar com o tempo. Então, o paciente, mesmo que inicialmente ele não tenha uma falência pancreática, se não tratado, se não mudar hábito de vida, o futuro, infelizmente, é também a falência do pâncreas. Bem, agora nós vamos entrar nessa parte clínica importante. Como desconfiar que o paciente é diabético? Tipo 2. Quando a gente fala em diabetes tipo 2, a gente fala já de um paciente com um peso aumentado. Então, qualquer paciente obeso, qualquer paciente com aumento de peso é um paciente de risco para o diabetes tipo 2. Esse paciente, a gente pode acabar detectando o seu diabetes ainda numa fase assintomática, só pelo fato dele ser obeso e ele procurar um atendimento, a gente já sabe que ele é um paciente de risco, a gente faz o exame antes dele ter sintomas, ou ele também vai começar com um quadro clínico semelhante ao diabético tipo 1. Ele começa com um aumento de diurese, uma poliúria, ele começa a levantar mais à noite para fazer xixi, ele começa a ficar com uma boca seca, né, a sentir mais sede, ele evolui por um cansaço desproporcional às atividades do dia a dia dele. Mulheres podem apresentar candidíase de repetição, então estão lá com aqueles sintomas urogenitais de candidíase que não melhoram, né? E assim ele vai progredindo até que ele procura atendimento e a gente acaba fazendo o diagnóstico. Mas todo paciente que é obeso, ele tem que estar ciente que ele é um paciente de risco para desenvolver diabetes tipo 2. Então, antes dele desenvolver esses sintomas, ele já deveria procurar um atendimento para saber como que ele está.
independente da idade? Independente de idade. O paciente diabético tipo 2, caracteristicamente, sempre foi considerado um paciente adulto, né? Então, a maior incidência realmente é depois dos 40 anos, 45 anos. Mas hoje em dia, diante da epidemia de obesidade, eu tenho diabético tipo 2 em adolescência, né? Adultos jovens, né? Viu? Por conta do aumento de peso. Então, é um paciente que caracteristicamente ele é adulto, mas pelo avanço da obesidade em idades mais precoces, a gente já pode ter diabético tipo 2 adolescente. Pois é, isso é muito importante, então, esse alerta. Né? Muito importante isso aí. E o diabetes tipo 2, o tratamento modifica em relação ao tipo 1? Modifica bastante. O tratamento principal para esse paciente é ele mudar estilo de vida, né? Então, perder um pouco de peso, fazer uma atividade física, né? Isso sozinho não vai controlar, mas é um pilar fundamental para esse paciente. É um paciente que inicialmente ele vai controlar o seu diabetes com medicações, né? Então, com comprimidos orais, né, que já vão ser efetivos. Então, a gente teve aí o surgimento das sulfas, né, as sulfonilureias, que foram as primeiras classes de medicamento oral em comprimido para tratar esse perfil de paciente. Depois, o surgimento da metformina, que é amplamente distribuída pela rede pública e é uma excelente medicação para tratar diabetes tipo 2. Posteriormente, a gente teve o surgimento das glitazonas, pioglitazona, né? Até nos últimos 10 anos, a gente teve aí os inibidores da DPP-4, que é uma outra classe de medicamento, e nos últimos 3 anos, uma nova classe, que são os inibidores da SLGT2. Então, a gente evoluiu muito em termos de tratamento medicamentoso para esse paciente também que tem o seu diabetes, dessa vez tipo 2. E quando nenhum produto desse via oral funciona, Aí, se eu tenho um paciente que, apesar do meu tratamento oral não tá fazendo efeito, eu não tô conseguindo controlar a glicemia, eu já fiz medida dietética, atividade física, o que a gente tem de mais potente para controlar a diabetes ainda é a insulina, né? Então, na falência da terapia oral, quando eu não conseguir atingir as metas de tratamento, pode ser que esse paciente venha a necessitar de uma insulinoterapia também. Agora, diabetes 2, talvez o mais difícil também é a dieta, né? Dieta. A dieta é fundamental e muitas vezes complicado, né? É fundamental porque a gente está falando de um paciente que ele já teve uma dificuldade de fazer dieta no primeiro momento, ele já aumentou o seu peso, né? Ele já é um paciente obeso, né? Então, esse paciente ele já tem um relacionamento difícil com a relação à alimentação. Ele gosta de comida. E não só da quantidade, a qualidade, né? Porque se a gente tivesse um paciente que comesse bastante, mais dos alimentos menos calóricos, né? Com um índice glicêmico mais baixo, talvez não seria tão ruim, né? Mas quando a gente começa a errar muito o perfil da alimentação, não tem medicação que controle. A gente tem hoje medicações extremamente caras para tratar diabetes. Mas o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que você pode usar o remédio mais caro, mais eficaz, mais potente para diabetes. Se não tiver dieta, ele não vai ser efetivo, infelizmente. Olha, preste bem atenção que a doutora Camila está falando. Olhe bem, isso é muito importante, porque não adianta dar o remédio se você não observa a dieta. Exatamente. Que é então, instituída, né? Você pode estar usando a terapia mais moderna, mais avançada, mais potente. Ela só vai ser efetiva se junto vier uma alimentação adequada. E outra gravidade, diabetes tipo 2, são as complicações, né? Por isso, se o paciente não tratar corretamente, não observar, você poderia falar um pouquinho dessas complicações que pode vir?
Bom, quando a gente fala em diabetes tipo 2, a gente está falando de uma doença que ela vem com as más companhias, né? Isso. Então é um paciente que ele é diabético, ele é obeso, ele é hipertenso, e a combinação desses fatores aumenta o risco cardiovascular desse paciente. Então a gente está falando no aumento do risco de infarto e derrame. 70% dos pacientes diabéticos tipo 2 vão vir a óbito, vão vir a falecer ou de infarto ou de AVC. Então a gente tem que controlar essas comorbidades, a gente tem que controlar as más companhias para a gente diminuir esse risco cardiovascular do paciente. E o diabetes por si só, ele está relacionado à lesão em órgãos que a gente diz órgão-alvo. Além do coração, que eu falei do infarto, além do derrame, que a gente está falando então da parte cerebral, a gente ainda pode ter lesão em retina. Então, o diabetes é a principal causa de cegueira, né, no nosso país, infelizmente. A gente está falando de insuficiência renal, então uma perda da capacidade de função do rim. Então, a gente tem, junto com hipertensão, são as principais causas de diálise no nosso país, de insuficiência renal terminal. A gente aumenta o risco de amputação, de perda de membros, né, por uma lesão da microvasculatura dos vasinhos que irrigam os nossos membros. Então, a gente aumenta o risco de amputação. Então, é um paciente que ele tem que ser cuidado como um todo. Cuidar de diabetes não é só cuidar de glicemia, não é só cuidar da glicose, mas é cuidar desse paciente como um todo para prevenir as complicações e para retardar, né, adiar aí, a gente quer viver mais e com qualidade de vida, né? É uma doença silenciosa. Silenciosa. E que age sorrateiramente, né? A gente brinca que diabetes podia doer, né? Eu tenho os meus pacientes, muitas vezes quando a gente começa o tratamento, você vai usar uma medicação, ela vai ter algum efeito colateral, o paciente pode ter um enjoo porque usou uma medicação, ele pode ter uma tontura e ele acaba achando que ele estava melhor antes, quando a glicose dele estava alta e ele não sentia nada, né? Mas diabetes é uma doença silenciosa. O fato dele não sentir nada quando a glicose está alta não quer dizer que ele não esteja sofrendo consequência daquela glicose alta. É esse que é o problema. Esse aí. Ele tem que estar atento a esse fato, né? Que o fato dele estar assintomático, dele não sentir nada quando a glicose dele está elevada, não quer dizer que ele está seguro, né? A gente está falando de uma doença que é silenciosa e que precisa de uma atenção do paciente nesse contexto. Ela vai minando, né, o corpo. Exatamente. Os órgãos. Exatamente. Muito bem, doutora Camila, vamos fazer mais um intervalo e vamos para o último bloco a seguir.